No vídeo de hoje eu vou te falar sobre os 3 erros mais comuns que eu vejo sobre percentual, sendo que o terceiro é o mais comum de todos em teses, dissertações e trabalhos científicos como um todo. Meu nome é Ronaldo Lima Júnior, sou professor universitário da Universidade de Brasília e neste canal eu te ensino análise quantitativa de dados. Então vamos lá para os erros mais comuns. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar sobre o ponto de referência para se calcular um percentual. Imagine a seguinte situação. Uma empresa tem uma ação que abre o pregão custando R$20 e fecha o pregão custando 40. De quanto foi este aumento? Bom, foi um aumento de 100%. Se ela valia 20, ao final do pregão tinha mais 20, a mesma quantidade do valor, um aumento de 100%. Mas se fosse uma queda envolvendo os mesmos valores, uma queda de R$40, abriu o pregão valendo 40 e fechou o pregão valendo 20. De quanto foi essa queda? De 100%? Não pode ser, ela está valendo metade do valor, né? Então foi uma queda de 50%. Mas como assim? A mesma diferença de R$20 em cada um dos casos representa 100% de subida e 50% de queda. Isso por causa do nosso ponto de referência. Para você calcular um percentual, você tem que pegar a diferença e dividir pelo total. No caso da subida, essa diferença de R$20 é R$20 em relação aos 20 de início. Então, 20 dividido por 21, você multiplica ali por 100 para ter o percentual, você vai ter uma diferença, um aumento de 100%. Já os R$20 da queda é R$20 em relação aos 40 de início. Então, 20 dividido por 40 dá 0,5, que representa 50%. Já tinha parado para pensar nisso? Que se uma ação cai 50% do valor, para depois ela chegar no 0 a 0 e ter o valor inicial, ela tem que subir 100%? É isso mesmo, porque a gente tem que pensar no nosso referencial do 100% para fazer o cálculo. Vamos pensar numa situação que poderia ser de pesquisa. Imagina aí você ter uma turma de alunos que recebeu algum tipo de ensino muito inovador, que é a sua turma experimental, e eles realmente apresentaram um aumento numa nota aí de uma prova, de 80 para 90. A turma controle, que não recebeu esse ensino inovador, também teve um aumento, afinal estavam tendo aula e melhorando, né? Mas a diferença foi um pouquinho menor. Como que a gente calcula os percentuais de aumento? Bom, na primeira turma a gente vê a diferença das notas, é uma diferença de 10 pontos, mas a gente quer saber 10 pontos em relação aos 80. Então 10 dividido por 80 vai dar esse 0,125, que representa 12,5%. Na turma controle, a diferença foi de 7 pontos. A gente quer saber esse 7 em relação ao 82, que era a nota inicial. Então 7 dividido por 82 vai dar para a gente um aumento de 8,5%. Então, primeiro erro, temos que pensar no referencial do 100%. Segundo erro. O segundo erro é a gente pensar numa diferença de 2 percentuais e querer falar dessa diferença em termos de percentual também. Imagina que você tem um índice de satisfação de clientes ou um índice de opinião de alunos sobre uma atividade que era de 25% e depois esse índice aumentou para 31%. A gente poderia falar nesse caso que teve um aumento de 6%? A resposta é não, porque temos que pensar no nosso referencial bruto antes do percentual. Aqui a gente poderia falar que teve um aumento de 6 pontos percentuais. Mas esse aumento de 6 pontos percentuais seria de quanto exatamente? Bom, vamos simular aqui uma população. A gente vai simular uma população de 100, porque coincide com o valor do percentual, fica fácil de calcular. Mas daria certo com qualquer simulação de qualquer quantidade, tá? Mas vamos pensar que o nosso total é 100. Se o nosso total é 100, 25% é 25, 31% é 31. A diferença de 25 para 31 é 6. Se a gente quer saber o aumento do 6 em relação ao 25, fazemos 6 dividido por 25, podemos ver que é um aumento de 24%. Ou seja, aqueles 6 pontos percentuais representam 24% de aumento. E se fosse uma queda envolvendo esses mesmos índices, uma queda de 31% para 25%, de quanto seria essa queda? Seria de 6 pontos percentuais ou a diferença 6 dividido agora pelo 31, que é o nosso valor inicial, já que a gente quer ver a queda, né? Daria esse 0,1935, que é arredondando, 19,4%.
vejo os mesmos 6 pontos percentuais, daria 24% de aumento e 19,4% de queda. E tem mais. Isso não quer dizer que qualquer diferença de 6 pontos percentuais seja isso, 24 e 19. Depende de onde estão esses 6 pontos percentuais. Se fosse um aumento, digamos, de 90% para 96%, esse 6 teria que ser dividido por 90. Daria um percentual menor, né? Não daria 24%. E se fosse uma queda, digamos, de 10% para 4%? Esses 6 pontos percentuais teria que ser o 6 dividido por 10. Daria uma queda muito maior. Então, depende do nosso valor de referência, tá? Esse foi o segundo erro. E o terceiro? O terceiro é o que eu vejo mais frequentemente acontecendo em teses, dissertações, trabalhos científicos apresentados em eventos. E para ilustrar esse problema, eu vou usar uns dados aqui de um ex-orientando meu, tá? Ele fez de maneira correta no trabalho dele, mas eu vou usar esses dados para ilustrar o que poderia ter dado errado. Então vamos lá, vamos falar sobre esses dados. Meu aluno coletou produção de palavras que tinham o som I no final da palavra, em posição átona. Então pensa aí numa palavra como pote. Ele foi ver se as pessoas pronunciavam ou não esse I final, porque você pode realmente falar pote e ter uma vogal, ou pode falar pote e terminar aí na consoante, né? Então ele queria ver, entre as várias perguntas que ele tinha, uma delas era se a idade teria uma influência. Então ele coletou esses dados de pessoas mais jovens, que estão ali numa faixa etária 1, e é isso que representa aqui essa coluna faixa 1, e de pessoas mais velhas, que estão aqui nessa faixa 3. E ele contou, então aqui estão os dados de contagem de quanto que essas pessoas produziram esse I final e quanto que elas apagaram esse I final. E aqui a gente vê que temos totais para todos os lados, né? A gente tem o total de produção das pessoas mais novas, a gente tem o total de produção das pessoas mais velhas, temos o total de vogais produzidas e temos o total de vogais apagadas e o nosso grande total aqui. Esse tipo de tabela é chamada de matriz de confusão. É onde a gente começa a fazer uma contagem para tentar pensar sobre o percentual. Mas agora, como que a gente calcula o percentual? Tem duas maneiras possíveis. Eu poderia apagar esse total aqui da última coluna e pensar só no total das colunas. Então, qual é o total de pessoas mais novas? Foram 198 produções das pessoas mais novas. E das mais velhas, o total foi 200. Desse total das pessoas mais novas, quanto foi produzido e quanto foi apagado? Aqui esse seria o percentual, 34 dividido por 198, 164 dividido por 198. E das mais velhas, quanto por cento foi produzido e quanto por cento foi apagado? Seria o 44 dividido por 200 e o 156 dividido por 200. A outra opção seria eu tirar esse total de baixo e deixar o total aqui da coluna. Dessa maneira eu estou vendo o total das linhas, né? Então aqui eu tenho o total de produções. Se eu fizesse um percentual aqui na linha, seria o 34 dividido por 78 ou 44 dividido por 78, eu estaria vendo qual o percentual de todas as vogais que foram produzidas são da faixa etária 1 e quanto por cento de todas produzidas da faixa 3. Se eu pegasse o 164 e o 156 e dividisse por 320, eu estaria vendo quanto por cento das vogais apagadas foram da faixa etária 1 e da faixa etária 3. E aí, como é que eu faço? Os percentuais dão diferentes. Olha só os valores como é que dão diferentes. E qual que seria o certo? Veja que esses percentuais me levam a conclusões diferentes, né? Se eu fizer a soma aqui pelas colunas, isso me leva a uma conclusão de que na faixa etária 3, esses falantes mais apagam do que produzem, né? E os da faixa etária 1 também. Mas se eu fizesse a soma pelas linhas, a minha conclusão seria de que os da faixa etária 3 produzem mais do que apagam, e o da faixa etária 1, apesar de estar aqui mais apaga, é 51%, é tão pouco, né? Está perto dos 50%, 50% é um ponto de equilíbrio que eu não tenho certeza, né? E aí, qual que seria a maneira correta? Para a gente decidir a maneira correta, temos que voltar à pergunta de pesquisa, sempre. Nesse meu caso, no caso do meu aluno, a pergunta de pesquisa era: há um efeito da idade na produção ou no apagamento dessas vogais? Ou seja, eu quero ver um efeito de idade na produção. Se eu quero ver um efeito da idade na produção, eu tenho que olhar para as faixas etárias, dentro delas. Eu tenho que ver entre os mais jovens o que eles fazem. Entre os mais velhos, o que eles fazem. Porque eu estou procurando se essa idade aqui
tenha uma influência em produzir mais ou apagar mais. Se dentro dessa faixa etária aqui tem uma influência de produzir mais ou apagar mais. Veja que se eu olhasse para essa outra tabela aqui somada pelas linhas, a minha pergunta de pesquisa seria maluca, não faria sentido, porque eu estaria vendo se produzir vogal faz você ser da faixa etária 1 da faixa etária 3. Como assim eu produzir ou apagar uma vogal vai me fazer ser jovem ou velho? Não. Eu ser mais jovem ou ser mais velho pode influenciar na minha produção de um som, mas a maneira que eu produzo não vai me tornar velho ou jovem, né? E aí, isso quer dizer que a soma deve ser sempre feita nas colunas? Não, porque eu poderia organizar essa minha tabela de outra maneira, né? Eu poderia organizar como eu fiz, colocando as faixas etárias nas colunas, mas eu poderia ter organizado colocando as faixas etárias nas linhas. E aí, não importa onde eu coloquei a faixa etária, a soma teria que ser nela. No caso dessa organização dos dados, eu teria que ter feito a soma nas linhas. E aí, como é que eu sei, então, de maneira fácil, onde que tem que ser a minha referência do 100%? Tem que ser sempre na sua variável preditora. Então, aqui no meu caso, a idade é a minha variável preditora e a produção ou apagamento é a minha variável de resposta. Então, se eu quero ver a influência da faixa etária sobre a produção ou apagamento, eu vou ter que fazer a soma onde está a faixa etária. Nesse primeiro caso, nas colunas, nesse outro caso, nas linhas. Agora, veja que os percentuais já deram diferentes, né? Me levando a conclusões diferentes só olhando para os percentuais. Imagina agora se eu faço uma soma errada e eu sigo com essa análise para uma análise inferencial, fazendo um teste de quadrado ou uma regressão logística. Isso quer dizer que todos os meus resultados estarão inválidos. Eu não posso confiar nos meus resultados se eles vieram de proporções que estão erradas. E aí, vamos olhar lá no R? Como que a gente faz isso? Como que a gente controla se a soma é feita nas linhas ou nas colunas? Vamos lá. Bom, vamos lá. Estou aqui com o meu RStudio aberto e para explicar como que a gente controla isso no RStudio, eu vou usar aqui aqueles dados mtcars que já vêm instalados no R justamente para fazer simulações, tá? Eu vou usar duas variáveis aqui. Eu coloquei um str para ver a estrutura dele, né? E eu vou usar as variáveis que disse os carros, quantos cilindros os carros tinham, 4, 6 ou 8. E vou usar essa variável gear, que quer dizer quantas marchas os carros tinham. Tá? Então, essas vão ser as duas variáveis que eu vou utilizar. São dados aqui de 72 carros de 1954. E a primeira coisa que eu vou fazer é uma tabela de contagem. E para eu fazer essa tabela de contagem, eu simplesmente uso a função table, que já vem no R também, é do R base. E eu vou usar o mtcars e usar o cifrão para chamar a coluna que eu quero. Então, eu quero a coluna de cilindros e eu vou querer também a minha coluna de marchas. Se eu rodar esse comando, o R me mostra aqui embaixo a minha matriz de confusão. Então, ele está me mostrando aqui nas linhas os cilindros. Tá? Então, aqui são todos os carros com 4 cilindros. Dos carros com 4 cilindros, tinha 1 com 3 marchas, 8 com 4 marchas e 2 com 5. Tá? Então, aqui nas colunas estão as quantidades de marchas. Aqui, os carros com 8 cilindros, por exemplo, tinham 12 com 3 marchas, nenhum com 4 marchas e 5 com 2 marchas. Isso é a contagem, mas eu quero falar de percentual. Como é que eu falo de percentual? Eu posso usar a função proptable ou proportions. É a mesma função, tá? Escrita diferente, mas faz exatamente a mesma coisa. Mas vamos usar aqui o proptable. O que essa função proptable recebe aqui dentro é essa matriz de contagem. Então, eu vou pegar todo esse código aqui que eu usei para o table e vou colocar dentro do proptable. Se eu der esse comando, o R vai me mostrar aqui a minha tabelinha com proporções, né, percentuais. Mas qual percentual? Onde que está a soma? Bom, se eu não indicar nada aqui dentro da minha função, o que o R está fazendo é usando o meu total geralzão para fazer as divisões. Então aqui ele pegou absolutamente todas as ocorrências de carro e fez 1 dividido por todas, 8 dividido por todas. O que acontece? Acontece que para eu ter o 100%, eu somo todas essas células. Então, se eu somar aqui o 31%, mais 25%, mais 6%, mais 6%, mais 12% e tal, eu vou ter o 100%. Não é isso que eu quero, né? Eu quero fazer ou uma soma nas linhas ou uma soma nas colunas. E isso eu vou controlar colocando mais um argumento aqui, que vai ser ou o número 1 ou o número 2. E aí, como é que eu memorizo qual que é qual? Se você não quer memorizar qual que é qual, ou esqueceu, ou tiver dificuldade, você
coloca ali a interrogação prop table, que o R vai abrir a ajuda dele aqui embaixo e você dá uma lembrada aqui vendo que, ó, para a matriz 1 indica linhas e 2 indica colunas. Então vamos lá, para a gente fazer o percentual usando como soma as linhas, a gente vai colocar o 1 aqui em cima. E se eu rodar isso, agora sim eu tenho os percentuais pelas linhas. Então se eu somar aqui esse 9% com esse 73%, com esse 18%, vai dar 100%. Se eu somar aqui esse 29% com 57%, com 14%, vai dar 100%. Então agora ele usou o total dos carros de 4 cilindros para me dizer quanto por cento deles tinham 3 marchas, quanto tinha 4 e quanto tinha 5. E se eu quiser fazer o referencial pelas colunas, aí eu vou colocar o 2 aqui e vou rodar e vejo que os resultados deram diferentes, né? Agora, para eu ter o 100%, eu somo aqui esse 6 com esse 13 com esse 80, tá? Na verdade, 7 aqui arredondando, né? O que ele fez aqui? Ele pegou de todos os carros com 3 marchas, quanto por cento tinha 4 cilindros, quanto por cento tinha 6 e quanto por cento tinha 8. E aí, qual dos dois que é o correto? Se você lembrar lá dos slides que eu mostrei, tem que ser pela variável preditora. Nesse caso aqui, a minha dúvida seria, a quantidade de cilindros determina quantas marchas um carro pode ter? Vamos pensar que essa fosse a minha pergunta. Se essa fosse a minha pergunta, a minha tabela correta seria esta daqui, em que a soma foi feita pelas linhas, tá? Então, vamos supor que essa fosse a minha pergunta e eu quisesse inspecionar melhor essa porcentagem. Com esse monte de casa decimal, às vezes fica difícil de olhar, né? Então, eu vou fazer aqui uma tabela de percentual com porcento mesmo e sem tantas casas decimais. Então, primeiro eu vou colocar aqui o 1, porque eu quero que a soma seja pelas linhas, né? Eu vou aqui multiplicar por 100 para eu poder ver em percentual, né? E eu vou usar a minha função round para eu arredondar o resultado e eu não vou querer colocar nenhuma casa decimal. Então, com o round, depois que eu faço todo o cálculo que eu quero, eu coloco um argumento aqui dizendo quantas casas decimais eu quero e eu não quero nenhuma casa decimal. E olha só como é que fica o resultado. Agora sim eu tenho que, dos carros de 4 cilindros, 73% deles tinham 4 marchas. Dos carros com 6 cilindros, 57% deles tinham 4 marchas. E dos carros com 8 cilindros, 86% tinha 3 marchas. E aí, isso aqui faz sentido? Está me levando a uma ideia de que carros com 8 cilindros tinham, pelo menos naquela época, menos marchas, né? Isso seria uma tentativa de começar a pensar sobre a pergunta de pesquisa que eu fiz. Se a quantidade de cilindros interfere com a quantidade de marchas que um carro pode ter. Eu não entendo de mecânica. Se alguém aí entende, deixa aí nos comentários se isso faria sentido ou não. Bom, pessoal, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Esses foram os 3 erros mais comuns. Espero que você tenha gostado. Tome bastante cuidado aí nas suas próximas análises. E se você achou que esse vídeo foi útil, deixe aí o seu like, faça comentários e, principalmente, compartilhe aí com outras pessoas. Se inscreva no canal para continuar acompanhando aqui as dicas. Um abraço.